Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. O Marcelo Taz está há muitos anos na televisão brasileira e a gente conhece bem a sua trajetória. Mas o que nem todo mundo sabe é que nem sempre ele foi da comunicação. Vamos entender um pouco melhor o começo dessa carreira de sucesso e, claro, é impossível falar com ele sem falar sobre o universo digital. E, finalmente, qual é a veia jornalística de um profissional tão diverso? O Taz conta pra gente detalhes das suas influências e muito mais. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Gente, aliás, o Marcelo, fez engenharia civil na Politécnica da USP. Gênio, já acho gênio. Já que ele faz engenharia, pra mim é gênio. Na Politécnica é... É legal. E por que isso? E você pulou na engenharia pra comunicação diretamente ali, né? Foi um... O que você não encontrou na engenharia que você encontrou na comunicação? Na verdade, o que eu encontrei na engenharia, eu encontrei a comunicação na engenharia. Interessante. Num jornal de humor que tinha lá. E me diverti muito fazendo o jornal com os colegas. E falei, nossa, eu acho que eu gosto é disso, né? E passei alguns anos na Poli fazendo esse jornal, que ainda existe, é um jornal muito divertido. E aí descobri que eu poderia fazer aquilo profissionalmente. Aí fiz a ECA também, Escola de Comunicação e Artes da USP. E caí na vida muito cedo, né? Ainda estava estudando e comecei a trabalhar com televisão. Tá gravando, Wallace? Muito bem, senhores telespectadores. Carioca, do Tupi Carioca. A gente virou mídia, né? Todos os influenciadores, de certa maneira, são mídias para as marcas, para os produtos e serviços. Entrando nesse assunto direto, você já fez vários comerciais. Você foi garoto propaganda de algumas marcas. Eu comecei fazendo comercial. Pois é, que legal. Meu primeiro trabalho, eu estava na Poli, fazendo escola de teatro, Escola Macunaíma. E eu lembro que o meu professor, que se chamava Marcelo, um grande professor de teatro, falou, garoto, você quer mesmo fazer teatro ou você está aqui enrolando, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um teste de publicidade que eu acho que é para você, que se você fizer o teste, você vai pegar. E eu peguei mesmo, era um comercial de Que Bom, com a Lídia Bronde, que era assim, a estrela da época, foi bem legal. Você está em praticamente todas, né, as mídias sociais aí, Twitter, Instagram, o próprio YouTube que você usa aí, divinamente bem, adoro os seus canais, que são alguns. E, inclusive, tem o Ernesto Varela, tem um canal próprio, gente, tem que ver que é muito bom. A senhora é comunista? Eu sou comunista? É? Por que os jockeys são baixinhos? Por quê? Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? O que é mais importante do que Copa do Mundo? Hoje, como é que você vê as redes sociais? Elas ainda continuam com um papel de relacionamento com o outro ou elas viraram pura e meramente propaganda? Elas hoje são várias coisas, né? Elas surgiram e começamos a usar muito espontaneamente e agora elas são bem mais complexas e tudo mais. Algumas têm grandes audiências, né? Viraram verdadeiros veículos de massa mesmo, e tem todo tipo de experiência, digamos assim. Tem desde manicures, ou mesmo eu vi um quiosque de praia que tem um belo Instagram e que ele tem uma mídia, né? No meu caso, como eu entrei muito cedo, o meu Twitter é de 2007, então são 12 anos já no Twitter e quase 10 milhões de seguidores. Então, eu tive esse crescimento muito orgânico, né? Ao longo do tempo e junto com projetos de televisão. E aí teve um marco na minha vida profissional que foi uma matéria em 2009 do Wall Street Journal, que quando você sai num jornal, enfim, aqui no Brasil e tal, já é muito legal. Quando você sai no Wall Street Journal... E a notícia era de que eu teria sido o primeiro influenciador a ter uma marca associando ao meu Twitter, que naquela época era a Telefônica, que patrocinou o Twitter. Nós fizemos um contrato muito legal de produção de conteúdo. E foi um choque para mim e também, enfim, para o que estava ao redor. Assim, nossa, você saiu no Wall Street Journal e o seu Twitter agora
é pago? Como é que é isso e tal? Eu lembro que na época foi assim uma grande novidade. E aquilo fez eu valorizar mais os tweets da minha audiência. Eu comecei a guardar esses tweets. Comecei a jogar num pacotinho dentro do computador e estudar, fazer uma leitura, né, desses dados, que hoje, enfim, virou inclusive uma palestra. Eu mostro como que eu estruturei a forma de comunicação. Para mim, eu considero Thais de verdade. Eu não estou aqui porque eu estou na sua frente falando, não. Mas eu sempre disse isso. Eu acho você um dos comunicadores. Eu acho que hoje é o mais completo dos comunicadores. Porque você é um cara que fala absolutamente sobre tudo. Saúde, educação, esporte, comunicação, enfim. Como é que você consegue isso? Porque não é fácil. A gente, como comunicador, sempre acaba se especializando mais em alguma área, falando mais especificamente sobre alguma coisa, e você consegue ter essa versatilidade, falar um pouco sobre tudo e com muita propriedade. Olha, é que a minha área, ela é específica, eu descobri isso recentemente. A minha área é educação, sabe? E na educação, algumas vezes é muito bandeiroso, né? O Rá-Tim-Bum, por exemplo, o professor Tiburcio e tal. É evidente que aquilo ali é um projeto de educação. Mas a minha veia, eu percebi agora, mais tarde, sempre foi educação e tecnologia, né? E tanto para usar as mídias no seu limite, né, de linguagem, de explorar a linguagem, quanto no sentido de tentar traduzir os conteúdos para a audiência que eu estou conversando. Se eu estou conversando com o YouTube é de um jeito, se eu estou conversando na TV aberta é de outro, na TV por assinatura é outro. Enfim, eu fui tomando consciência disso, eu creio, ao longo do tempo, e aprendendo que na hora de eu me comunicar, o mais importante não é o que eu estou falando, mas é o que o outro está ouvindo, né? É ter a consciência de que o mais importante é entender o que o outro ouviu para melhorar o que eu vou falar. Além disso, ele fala com todo tipo de público, né? O professor Tiburcio lá com o infantil, com as crianças, eu amava. E você fala com o público adolescente, você fala com o público adulto, mais velho. E aí, a criatividade, ela é usada de diferentes formas com essa galera? Eu vou falar com criança. Você é obrigado a ser flexível, né? E, por exemplo, eu amo rádio, né? Eu faço essa coluna na CBN há muitos anos. Então, o rádio é um veículo também que eu pude expandir muito esse jeito de ouvir para quem eu estou falando. No rádio, na hora, você recebe a resposta muito instantânea, assim. Eu acho um veículo incrível mesmo para aprender. Quem está começando com comunicação, eu acho o rádio uma super escola. E a internet no meio disso tudo ajuda demais, sabe? O que pode ser uma armadilha, né? Os veículos, desde o início, sempre tiveram muito receio da internet, né? Principalmente a televisão, acho que foi muito medrosa e perdeu muito tempo com isso. Hoje, felizmente, isso é uma realidade para todos, mas o fato não só da internet, mas todo tipo de interação que hoje a gente tem, com quem a gente se comunica, só pode ajudar a melhorar o que a gente faz, né? Isso é verdade. Isso é uma oportunidade para quem quer trabalhar com comunicação. Essa é a era de ouro, né, da comunicação, que é a era da comunicação de todos os lados, né? Para mim, a palavra mais importante hoje da comunicação e da criatividade é viés. Você entender os vieses e ver qual também é o seu viés, né? Para você poder ter uma comunicação mais aperfeiçoada nessa era que a gente vive. A palavra influenciador te incomoda? Não. Ela está desgastada um pouco, né? Tem várias palavras que estão desgastadas, que foram erodidas. Sabe quando tem uma erosão, assim, e aquela palavra, você já não entende muito bem o significado dela? Então, assim, influenciador, a própria palavra digital, né? As pessoas usam digital para tudo, assim, que queira parecer mais bonito, mais moderno, né? Você viu o esparadrapo digital que está vendendo agora? Parece que é um esparadrapo assim, né? Super moderno. Você fala, gente, oi! Enfim, então a gente precisa tomar cuidado com o desgaste dessas palavras. Agora, o significado é o mesmo, quer dizer, influenciador é algo muito importante, né? Entender que hoje
todos nós somos influenciadores em vários níveis, inclusive o cliente, né? Ele é um influenciador ao seu redor, né? Eu acho isso muito positivo. Antes, quem era influenciador era só quem tinha o veículo. Hoje, todos temos veículos. É verdade. Como escolher uma carreira que ainda não existe? Motorista de aplicativo, influenciador digital, analista de Big Data. Imagina você voltar no tempo e falar para sua tia dessas profissões. Vamos falar de Castelo Rá-Tim-Bum? Vamos. Porque fez parte da vida da gente, né? Você que está assistindo aí sabe disso. E há uma vontade de trazer o professor Tiburcio de novo, agora reinventado. Vamos falar reinventado, que é também uma palavra bastante usada. O que me estimula muito nessa conversa, é que agora, com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, voltou tudo de novo, né? Então, essa é uma exposição que está rodando no Brasil e é impressionante o sucesso dessa exposição, com crianças que nem tinham nascido mesmo e que estão lá vendo e tudo mais. E um dia desse, eu tenho a língua muito solta e falei do professor Tiburcio, que é um personagem que eu tenho muito carinho. E eu tenho uma vontade de não refazer, mas de fazer um desenho animado. E aí, pronto, muita gente apareceu. Fiquei pensando, sabe o quê? Nele, nas redes sociais. Ele tendo ele tendo o próprio Instagram, por exemplo, acho que seria um barato, cara. Ou o próprio Twitter. O próprio Telekid, que é um garotinho que tem um smartphone, né? Que fica achando a resposta das perguntas e tal. Então, esses personagens aí são personagens que estão vivos, né? Isso é um presente e tanto, né? Você criar um personagem que tem mais de 20, às vezes 30 anos, e ele está vivo e tal. Então me estimula sim a pensar em continuidade e quando for a hora certa, vocês verão.